pradarias possuem vegetação herbácea fechada, ou seja, ela contém uma vegetação rasteira, o que se assemelha muito com os estepes. Só que a diferença entre os dois é que os estepes são mais secos e as pradarias são mais úmidas. E contém 3 tipos de clima e vegetação nas pradarias. A pradaria mais baixa, que são gramíneas baixas e o clima é mais seco. As pradarias altas, que a gramínea é alta e o clima é mais úmido. As pradarias mistas, que o solo é rico e mais fértil e possuem flores. Os problemas ambientais é que a atividade econômica de monocultura leva à desertificação dos solos, ou seja, ele empobrece os solos e leva à desertificação da área, o que leva à diminuição de vegetação e de espécies de animais. As pradarias estão situadas mais na parte sul do Brasil. O domínio morfoclimático das pradarias compreende uma extensão territorial de 80.000 km² a 45.000 km². Como cidades importantes para sua abrangência, temos Rosário do Sul, Itaqui, Alegrete, Bagé, Uruguaiana e Rosário do Sul. Todas essas cidades estão localizadas no estado do Rio Grande do Sul. No bioma Pampa, existe uma vasta diversidade de visões espetaculares. Tais visões se devem muito por causa da sua biodiversidade. Sua fauna é extensa, com espécies raras de animais. Possui grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. São mais de 400 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos. Considerado uma das regiões com maior conservação quanto à fauna de pássaros, é só observar o céu, os sons, e a cada segundo o Pampa nos mostra espécies diferentes, que vão de comuns até raras e endêmicas. São mais ou menos 40% da sua fauna de animais endêmicos. Sua flora não poderia ser diferente. Assim como em muitos biomas brasileiros, o Pampa nos reserva vários tipos de vegetais, e um mais bonito que o outro. Nele, cerca de 40% da sua cobertura vegetal nativa está conservada, e, da mesma maneira que a flora é bem extensa, constituída de espécies endêmicas, raras e algumas em extinção. No total, cerca de 3.000 espécies de plantas compõem o bioma Pampa, com 70 tipos de cactos, 100 tipos de árvores, 450 tipos de gramíneas e mais de 150 tipos de legumes. O clima das pradarias. As pradarias brasileiras são geralmente chamadas dos pampas gaúchos. As pradarias temperadas, que são as pradarias brasileiras, apresentam 2 estações muito bem definidas. A estação de inverno, que apresenta um clima frio e úmido, e a estação do verão, que apresenta um clima quente e úmido. Então, como você pode observar, existe uma boa distribuição da umidade ao longo do ano, com chuvas regulares, e uma diferença entre o inverno e o verão, onde um é quente e o outro é frio, respectivamente. O climograma que está apresentado apresenta dados de temperatura e pluviosidade ao longo do ano. O índice pluviométrico, que é a mesma coisa que a pluviosidade, ao longo do ano está representado por essas barras azuis, e como você pode observar, é um índice bem consistente ao longo do ano, ou seja, ele não tem muitas alterações. E ele representa um índice pluviométrico relativamente alto, que vai conferir ao lugar que ele está presente uma umidade relativa alta, e a gente pode analisar através da linha verde representada neste climograma a variação da temperatura ao longo do ano. Então, a gente pode observar que ele, justamente nos meses característicos do verão, dezembro e janeiro, no verão no hemisfério sul, a gente atinge as maiores temperaturas do clima, que é por volta ali de 25 graus, 26.
E durante os meses que são características do inverno no hemisfério sul, que é junho e julho ali, a gente atinge as menores temperaturas registradas naquele clima ao longo do ano, que é por volta ali de 14 graus Celsius. Então, com isso, analisando esse climograma, a gente pode ver que ele bate exatamente com os dados que foram apresentados anteriormente nessa fala sobre o clima. Como sabemos, o bioma pradaria é composto pela vegetação mais rasteira, composta por planícies desprovidas de árvores e arbustos. Esse bioma é encontrado em todos os continentes, com uma concentração maior na América do Norte. No nosso país, esse bioma é conhecido pelo nome de campo, mas em outros continentes, como a Europa e a Ásia, é conhecido por estepes, a América do Norte é conhecido como pradaria e na África é conhecido como veldt. Nas regiões de pradaria, geralmente, o índice pluviométrico fica entre 400 e 800 milímetros por ano. Em muitas regiões das pradarias, ocorre a pastagem de gado. Por isso, nessas regiões, as principais atividades econômicas é a pecuária. A fauna dessa região... A fauna pertencente a essa região. A fauna presente nas regiões de pradarias é ampla e diversificada. Podemos citar algumas espécies de animais típicas dessas regiões, como, por exemplo, cavalos, coiotes, cães da pradaria, gaviões, avestruzes e corujas. Obrigada!